Oi, gente, tudo bem com vocês? Neiva Mariano, para quem não me conhece. Gente, eu vou postar um vídeo aí que é um vídeo que eu já gravei há um tempinho e falando, né, da minha angústia, da minha aflição que eu passei ao ir ao médico, né? Eu conto aí mais ou menos para vocês o que aconteceu e eu vou estar editando para estar enviando. O vídeo já é mais antigo, mas o que vale, né, é a intenção, porque eu quero postar para vocês, porque foi um momento que para mim assim foi muito triste, eu vou dizer assim, por ver tanto descaso, por ver tanta coisa. Eu sei que não é o vídeo que vocês gostariam de ver nesse perfil, mas, gente, aqui é o perfil da qual eu falo sobre todas as coisas. Então, assim, quem puder ajudar, curtir, hypar, se inscrever no canal, né, deixar aí um coraçãozinho pra mim, eu agradeço. Porque, querendo ou não, gente, é o que eu tô vivendo nesse momento. Mas, como eu falei, eu não quero deixar de estar fazendo vídeo pra vocês. Esse final de semana que passou, eu fiz o vídeo lá do Mulheres Inspiradoras. Gente, eu tô aqui, mas eu tô cansada, porque praticamente eu só tive, né, sábado e domingo para fazer, porque eu até cheguei em casa na sexta-feira. Mas na sexta-feira eu ainda fui fazer uns panos de prato pro meu marido vender, porque embora eu esteja comprando uns outros aí que eu acho que no final do vídeo vocês vão ver, os que eu faço vende mais do que esses, entendeu? Porque é uma coisa feita à mão, né? Por mais que seja assim, um dos mais simples, né? Não tem tanto flu-flu, mas é o que mais sai. Então eu preciso sempre estar fazendo. Então eu tô chegando aqui hoje extremamente cansada, mas eu creio que Deus vai me dar força para me suportar aí as dores, seja lá o que for, para eu conseguir vencer mais esse mês, dia 2 agora de maio, né? Faz 3 meses que eu estou aqui, então, porque a minha patroa pediu, só falta mais um. Se Deus me der força e saúde, gente, eu permaneço. Se eu ver que tudo vai correr bem. Mas se eu ver que não dá, e por que também? Porque eu preciso, gente, ajeitar lá a minha lojinha. E eu quero até pedir vocês aí, encarecidamente, se vocês puderem me ajudar comprando a rifa. Quero já agradecer de todo o meu coração a todas que já compraram. Gente, graças a Deus já vendi bastante números. Então, assim, que o Senhor Jesus venha multiplicar na vida de vocês, porque como eu falei para vocês, eu tinha falado, né, que o caminhão de aterro era R$ 200. Gente, já fui para 280, R$ 300. Tem pessoas que, dependendo do tamanho do caminhão, tá cobrando até R$ 350. Então, assim, aumentou muito. E para colocar para dentro, eu falei, né, que o pessoal tava cobrando 150, já tá R$ 200, gente. Então, assim, né, muito dinheiro, porque eu vou precisar pelo menos de 2 caminhões para aterrar lá a minha loja, fora colocar para dentro. Então esse dinheirinho aí já vai me ajudar bastante. E eu ganhei, gente, um caminhão de uma inscrita, né, maravilhosa. Ela me doou, assim, que eu falei para ela que era R$ 200, né, mas eu já considero como, porque o dinheiro que eu já consegui da rifa, eu já vou conseguir comprar o primeiro caminhão de aterro para colocar lá na minha loja. Então vai ficar faltando mais um. Mas só que aí eu vou pagar a primeira pessoa para botar um para dentro. Vou ver se até o final da semana eu compro, porque aí quando chegar final de semana eu tô em casa fica melhor, né? Até mesmo para dar uma assistência para a pessoa que vai colocar para dentro. E o que eu vou fazer? Aí eu pago para botar, porque aí dia 2 eu recebo, né? Então eu posso inteirar para ajudar a pagar logo para a pessoa botar, né, para dentro o caminhão de aterro. E aí depois eu vou juntando, né, mais o dinheiro que já tem lá na conta do dinheiro do caminhão mesmo, para poder eu conseguir aterrar lá, gente, porque também não é só aterrar, né? Depois eu tenho que comprar areia, tenho que comprar cimento, pedra, para fazer o contrapiso e fazer o piso queimado lá. Então eu conto muito aí com a ajuda de vocês, tá bom? Então, se você já gosta desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um coraçãozinho aí pra mim e torcer muito por mim, e eu conto com as orações de vocês ao meu favor, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Gente do céu, vim aqui mostrar o resultado dessas lindezas para vocês. Mas eu venho aqui mostrar para vocês como que ficou essa lindeza. Os nossos americanos aqui do nosso kit que eu tô fazendo sorteio. Conto muito aí com a ajuda de cada um de vocês. E olha, gente, a lindeza que ficou. Então eu montei somente a mesa de café, de almoço, né? E só montei uma de café da manhã para vocês saberem como que fica mais ou menos aqui, né? E que aqui, se você não quiser usar taça, você pode deixar aqui para comer o seu pãozinho. E aqui você colocar a sua xícara ali, ó, para você estar fazendo aí a sua refeição de café da manhã. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse kit. Se vocês vão me ajudar aí comprando um númerozinho, se quer, gente, para me ajudar ali ajeitar ali a minha lojinha, né, fazer o piso da minha loja. Eu tô contando muito aí com a ajuda, a colaboração de vocês. Eu preparei esse kit com muito amor e carinho. E quem sabe até o Dia das Mães ele não sai, né? Vou deixar aí lá no área post o papelzinho lá do nosso sorteio. E se vocês quiserem, é só ir lá no Instagram, me chamar lá no Instagram, que eu estarei anotando para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô rindo pra não chorar, porque é muito difícil quando a gente depende de órgãos públicos, né? Eu sei que não é só eu que passo por isso. Depois de 6 meses esperando uma consulta com o reumatologista, eu consegui, né? Tava marcado para hoje, dia 1º/1, aqui no Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. E eu vim para minha consulta. E, gente, é até difícil de falar. O médico me passou uns exames e eu falei para ele que eu sinto muitas dores. Mas é muitas dores mesmo, não é pouca. Nas minhas articulações, eu sinto dores às vezes do alto da cabeça à planta dos meus pés. E, gente, ele marcou os exames, né? Passou os exames para mim e marcou meu retorno para daqui 6 meses. É muito descaso, gente, com o ser humano. É muito descaso. Eu nem queria vir aqui estar falando isso, mas como que você pode, né, ficar com dor? Eu tenho tomado remédios que não tem adiantado mais. Parece que quanto mais eu tomo algum remédio para dor, mais me dói, porque a pessoa tem, né, que saber o porquê das dores. Gente, 6 meses. Aí o que adianta se eu fizer o exame agora? Eu poderia fazer o exame agora. Aí a moça ainda falou assim: você tem que vir fazer o exame próximo do que marcar, que ele não tinha marcado o retorno. Aí eu vim marcar o retorno, aí fui lá no consultório novamente e ele marcou meu retorno para outubro. E eu vou ter que sofrer, gente, eu vou ter que padecer isso tudo, ou a não ser que Deus me abençoe, que eu consiga, né, ter força para continuar lá no meu trabalho e tentar marcar uma consulta particular, porque se eu for para qualquer outro órgão do SUS, eles vão dizer: a senhora já está com uma consulta pré-agendada para outubro, não vai poder se consultar. E aí, o que eu faço? É desesperador. Só Deus sabe as dores que eu tenho sentido. Então, assim, gente, é muito descaso do poder público com a saúde, com o ser humano. Eles muitas das vezes atendem melhor os cachorros, os cães, nada contra, tá, gente? Mas o ser humano não está sendo valorizado, o ser humano não vale nada na mão desses políticos que, ó, é ano de eleição, mas só querem ganhar, sabe? Eu vou ter que correr atrás de algum político, de alguém, para tentar ver se eu consigo uma consulta antecipada com um reumatologista, porque
Se eu for esperar 6 meses para descobrir ainda o que eu tenho, eu esperei 6 meses para ter esta consulta e agora mais 6 meses para entregar os exames para saber o que eu tenho, né? E aí depois de mais 6 meses, se ele passar algum outro exame, para poder estar fazendo uma medicação certa. Gente, isso é surreal. Eu sinceramente estou com os meus nervos à flor da pele. Eu não sei mais o que fazer. Desculpa o meu desabafo, mas eu precisava vir aqui colocar isso nesse vídeo e falar para vocês. É difícil demais. Pessoal, eu cheguei aqui agora embaixo no meu serviço. É porque lá em cima, gente, é difícil de gravar, não tem como. E cheguei agora e falo para vocês que eu tô assim, com a cabeça estourando de decepção por não ter conseguido, gente, quer dizer, ter conseguido me consultar e ver como que o governo está fazendo tão pouco caso de nós. Comecei a fazer esse vídeo querendo postar ele na segunda-feira, não consegui também. Porque lá em cima fica difícil até de eu ouvir para gravar. Eu vou ter que comprar um fone para mim, para quando eu quiser editar algum vídeo lá também, eu poder editar, para vocês verem a dificuldade que é. Porque é uma senhora, e é uma senhora, gente, que é assim, bem controladora, sabe? Eu tenho que estar fazendo as coisas muito certo. Eu sei que eu preciso desse dinheiro, mas eu nem sei se eu vou aguentar ficar esses 2 meses que eu falei que com vocês, né? Que ela falou que quer que eu fique. Justamente por causa, gente, da debilitação da minha saúde mesmo. Mas eu peço a vocês que orem por mim, para que Deus venha me dar força, sabedoria, e que eu possa suportar mais esses 2 meses, né? Porque é muito ruim as pessoas chegam para você e falar: você só vive sentindo dor, como se fosse uma coisa fora do natural, fora do normal. Só que para ela que tem uma vida boa, né, gente, é muito mais fácil, tem dinheiro, se precisar do médico, vai ali, tem as condições de pagar, de resolver a sua vida, diferente de mim e de muitas que estão aqui, né, que não tem condições de estar pagando plano de saúde, de estar pagando médico particular, de pagar exames particular. Por exemplo, eu perguntei ao médico: doutor, se eu quiser fazer particular esses exames, o senhor sabe mais ou menos quanto ficaria? Ele falou para mim que na faixa de 800 a R$1.000. No momento, gente, para mim não é viável. Então, tipo, se eu fizer o exame particular, mesmo que eu faça o exame particular, eu teria que pagar a consulta particular também. Então, quer dizer, seria o exame mais a consulta, e não tenho orçamento para isso. Então, peço a vocês que orem por mim. Então, não se esqueça de orar por mim, de deixar seu like, de deixar os comentários aí, o que vocês, né, estão achando dessa minha saga louca. Mas eu confesso para vocês que está sendo bem difícil, mas quando a gente precisa, a gente vai ao nosso limite. Desculpa aí o barulho, gente, porque eu sentei aqui do lado de fora, aqui da onde eu trabalho, para estar fazendo esse vídeo para vocês. Ali atrás, ó, é o laguinho, tá vendo? É o Lago de Marapendi, que leva o pessoal para a praia, né, aqui da Barra. E eu sentei aqui para falar um pouquinho com vocês, né, porque eu sei que eu tô sumida também. E tem muitas coisas assim, mas vai ficar mais fácil agora de eu estar fazendo vídeo para vocês, tá, pessoal? E eu quero vir explicar algumas coisinhas que estão acontecendo por aqui. Começando, para quem já gosta, né, do meu tipo de conteúdo, que apesar que hoje não é um conteúdo, é só uma conversa. Gente, se inscreva no canal, deixa seu like, seja muito bem-vindo, que eu sei que tem bastante gente chegando aí, porque eu vejo lá pelas métricas, né, do YouTube Studio, tem pessoas novas chegando. Então seja muito bem-vindo, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu estiver postando por aqui, tá bom? Que eu prometo que a partir da semana que vem nós vamos ter vídeo pelo menos no início da semana, porque aí final de semana, sábado e domingo eu vou para casa, faço alguma coisa, e segunda ou terça, quando eu terminar de editar, eu posto pra vocês, tá bom, gente? Deixa eu falar, ó. Pra mim tava muito corrido, porque eu tava num triplo serviço, vamos dizer assim. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar aqui de novo pra vocês, gente. Desculpa balançar aí que meu braço tá doendo. Mas o que acontece? O meu serviço, que não é assim, gente, tanto serviço, mas é psicologicamente desgastante, tá bom? Porque
a pessoa com quem eu estou trabalhando é uma pessoa muito dominadora, que quer saber de tudo, que tudo implica. Até mesmo se eu pegar o celular às vezes para falar com meu marido, ela implica, ela acha. Eu posso estar sem fazer nada, eu posso ficar sem fazer nada, mas eu não posso pegar o celular. Às vezes o que eu ainda consigo fazer é um crochêzinho, entendeu? Hoje ela não é uma pessoa ruim, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro para vocês, ela não é uma pessoa ruim. É uma pessoa muito boa, mas assim, ela tem esse problema de controle, de uma autoridade assim, de ser autoritária. Não é autoridade, né? É autoritária. Então assim, pra gente que está acostumado a não ter isso, a gente estranha bastante. Eu confesso para vocês que eu não tenho estado muito bem. E hoje eu pensando em o que poderia estar me prejudicando de ontem para hoje, e eu acho, gente, que é o travesseiro que eu tô dormindo, tem me feito muito mal. Eu tenho ido parar no posto de saúde com muitas dores. Eu tenho tomado remédio e mesmo assim eu continuo sentindo muitas dores. Então, assim, é bem complicado, tá sendo bem complicado para mim. Eu tô trabalhando a poder de remédio, mas eu preciso, gente, desse serviço. Eu preciso acabar de comprar aquelas coisinhas que eu falei pra vocês, que eu coloquei no meu coração, tá? De fazer, de comprar pra minha casa. E como eu falei, já falei, né? Eram só 2 meses. E aí, o mês passado, já no finalzinho do mês, ela falou assim: Neiva, será que tem a possibilidade de você ficar mais de 2 meses, que seriam 4? Eu falei com ela, eu vou conversar com meu marido, se pra ele estiver tudo bem, pra mim tá tudo bem também. Tá bom, eu falei com o marido, falei com ela que podia ser. E aí o que aconteceu, gente? Agora, terminando o 2º mês, ela foi que ela foi ao médico, né? O médico falou que ela não tá bem, que ela tá com 2 vértebras fraturadas. E o médico falou que ela ainda precisa de, assim, né, de um repouso, porque ela é uma pessoa muito ativa, sabe, pessoal? Mas precisa ainda de alguém para poder tomar conta, porque ela não pode se abaixar, ela precisa usar um colete tipo aquelas cintas para poder apertar a barriga, né, para comprimir o abdômen, essas coisas todas. Então, ela ainda precisa de alguém. Ela perguntou se eu posso ficar até setembro. E aí eu falei para ela que ficava sim, porque até lá, né, gente, muito mais coisas eu vou poder fazer lá em casa. E o marido também estava saindo para trabalhar, para fazer algumas coisas em casa que eu estava fazendo quando eu chegava em casa, gente, para vender. Tava fazendo pano de prato, toalhinha de mão, né, toalhinha de lavabo, assim, que é para mão também, só que tem as pequenininhas e as médias, né? Para poder ele sair para arrumar um dinheiro, para poder estar pagando as coisas em casa, porque aí o dinheiro que eu pego aqui, eu posso estar comprando umas coisas maiores, né, para dentro de casa, que era o que eu estava precisando, para estar repondo lá as coisas que eu preciso em casa. E aí, isso estava tomando muito meu tempo, que eu tinha que trabalhar aqui. Chegava no sábado, quando eu saía daqui, eu ainda passava lá em Caxias, que é o centro do bairro onde eu moro, né, o lugar movimentado, que é tipo, vamos dizer assim, né, o lugar do comércio, e comprava os materiais, aí depois ainda ia para casa, já chegava em casa às vezes quase 2 horas da tarde, cansada, ainda ia sentar na máquina. Glória a Deus que eu consegui comprar minha máquina, né, gente? Eu tô muito feliz, ai, Deus é maravilhoso. Eu não tenho motivos para reclamar de nada, gente, só que tem situações que a gente passa que não é tão confortante, né, que é desconfortante, e se torna assim difícil, porque a gente que às vezes já não tá numa estrutura muito legal, né? Eu digo assim, física, espiritual, graças a Deus, gente, eu tô muito bem. Pelo menos eu tenho essa fé que eu tô. Mas assim, fisicamente, realmente são muitas as aflições dos justos, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas eu não desanimo, porque eu celebro cada dia que o Senhor nos dá. Eu tenho o maior prazer em dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por estar viva, muito obrigado pela tua graça, pela tua infinita misericórdia sobre a minha vida. E aí, gente, eu chegava em casa, ainda ia fazer toalhinha, ainda ia ajeitar a casa. Chegava no domingo, gente, eu tava tão cansada. Aí ia pra igreja à noite. Quando voltava, aí que eu ia arrumar minhas coisas, tudo. Às vezes eu ainda ia fazer mais algumas costuras pra deixar pro meu marido vender no final de semana. Até que Deus abriu, né,
uma luz assim, né? Deu uma luz, a minha filha foi e falou assim: mãe, por que a senhora não compra um pano de prato pronto para poder o meu pai vender? E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui lá onde eu comprava mesmo as toalhinhas de negócio, comprei um pano de prato pronto que vende lá. E ele tá saindo para vender. Por mais que eu tenha que passar lá e pegar, comprar os panos de prato todo final de semana, todo sábado, gente, para mim ainda vai ser uma benção, porque eu não vou ter que estar fabricando. Eu posso até de vez em quando fazer um ou dois, fazer algum vídeo mostrando como que eu estava fazendo. Mas o que acontece também, gente, eu posso ter tempo para estar fazendo os meus DIY, algumas coisinhas da qual eu preciso fazer lá em casa, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é isso, é a minha justificativa aqui com vocês, para vocês não acharem, ela abandonou o canal de novo. Não, gente, é que eu não tô tendo tempo, e o meu celular, como eu acho que eu já falei em algum vídeo aí, tô tornando a falar, eu tenho até já vídeos gravados que eu quero botar aqui para vocês, tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui direto para não ter que fazer edição. Não vou editar porque o meu celular ele tá com a tela toda quebrada. Então, às vezes eu quero tocar para poder trocar alguma coisa, que nem quando a gente vai editar, a gente tem que estar tocando várias vezes para cortar, para baixar música, para agregar música, para fazer várias coisas, gente. E o celular realmente não tá fluindo. Então, por isso que eu agradeci a Deus também por ficar mais alguns meses, porque através disso eu vou conseguir, né, comprar o meu celular novo para poder facilitar aqui e até mesmo consertar esse daqui, para me ter um celular auxiliar para tá, né, fazendo conteúdo. Que aí eu vou deixar esse daqui só para mim pro dia a dia, como ele já é, e vou deixar o outro só pro YouTube, só para mim estar gravando os meus vídeos e pro YouTube. Aí sim eu vou ter um aparelho só para me poder gravar, que o meu tá com a memória sempre cheia, sempre tenho que estar pagando um monte de coisas, tá, gente? Então eu quero pedir desculpa para vocês. Se eu lembrar de mais alguma coisa depois, quando eu chegar em casa, eu falo com vocês. E me ajuda aí, continue orando por mim, porque eu careço das orações de vocês. E eu prometo que a partir agora da próxima semana, nós vamos sempre ter um vídeo aqui. Vídeos aqui para editar, que eu ainda não consegui editar, mas eu tenho fé em Deus que aos pouquinhos eu vou conseguir e vou ir postando para vocês, até mesmo para tirar do celular, tá bom? Olá, gente, bom dia para você que tá aí iniciando mais um dia. Para mim aqui é bom dia, mas para você pode ser boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar para vocês os paninhos que eu tô comprando pro meu marido vender. Hoje já é um dia após, né, o dia que eu gravei lá, é o dia que eu tô indo ao hospital fazer o exame. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês lá também. E apesar que eu tenho muita vergonha, gente, de gravar na rua, mas eu vou tentar fazer o meu possível. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui os paninhos que eu tô comprando pra poder o marido sair pra vender, pra facilitar a minha vida quando eu chegar nos finais de semana e poder estar aqui, né, fazendo as minhas artes, tá bom? Então, bora comigo. Pessoal, ó, tá de madrugada aqui. São 5 horas da manhã. Até o saquinho que veio as mercadorias. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a diversidade que tem, né? Olha, tem esses de maçãzinha com essa cestinha. Tem esse aqui só com a maçãzinha, as florzinhas. Esse de casinha que eu até fiquei com um pra mim, que eu achei lindo, casinha verde, né, gente? Esse aqui de gatinho, pra quem gosta de gatinho. Aí tem esses aqui de cocó. Olha que bonitinho, gente. Então, isso aqui, pessoal, facilitou muito a minha vida, porque eu descobri, né, esses paninhos que vende 10 paninhos desse. E aí, eu sempre que venho do serviço, eu já passo lá, já compro, porque aí o marido dá um jeito de fazer o depósito pra mim, né, botar no Pix. Às vezes troca com a minha nora, com a minha filha, para eu poder passar lá e já trazer os paninhos para ele. Embora eu tenha que passar lá em Caxias para comprar, mas para mim ainda é mais fácil do que chegar em casa e ainda ter que preparar tudo isso. Esse aqui, ó, já é da semana passada, que sobrou. E aí ontem, quando eu vim, eu comprei mais um pacotinho para inteirar a semana, para ele sair para vender. Por enquanto a gente só tá vendendo essas coisas, mas eu
Vou ver se eu arrumo mais algumas coisinhas pra estar inteirando aí pra ele vender. Pra que o dinheiro, né, gente, que eu arrumo ir lá no serviço possa ficar pra me fazer as coisas maiores que eu preciso fazer. Tá bom? Então, um bom dia aí pra vocês. E agora eu tô indo lá pro hospital. Chega lá, eu gravo um pouquinho pra vocês. Então, gente, já cheguei aqui, já fiz meu exame, ó. Bracinho aqui. Fiz aqui, ó, na UPA do Beira-Mar, que fica aqui nos fundos do Hospital Moacir do Carmo, na Washington Luiz, em Duque de Caxias. E agora vou atravessar a pista para pegar o ônibus. Tem um dos exames que aí tem o nome de ANCA. Eu não sei para que é. Chegar lá no serviço eu vou pesquisar que tipo de exame é esse, que aqui não faz. Quer dizer, não faz pelo SUS, né? Então eu vou ter que pagar para fazer, ó. Aqui é o UPA Beira-Mar. E do lado de lá, ó, é o hospital Moacir Rodrigues do Carmo. Acho que dá pra vocês verem, né? Deixa eu ver. Lá. Do lado de lá é o hospital. Então, agora atravessar ali a passarela, que a rodovia fica logo ali, ó. Acho que deu aí pra vocês verem, né? Que fica na beirinha aqui da rodovia, o hospital. E vou me trabalhar, gente. Mas agradeço a Deus e a minha patrona que me liberou tanto para vir a consulta semana passada, como para vir fazer o exame hoje. Embora eles só tenham marcado a consulta, marcado não, falou que era para remarcar em outubro. Então eu tenho que ver isso, gente, porque só Jesus para ter misericórdia para me esperar todo esse tempo, né? Então daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Olá, pessoal, é eu aqui de novo aqui, ó, em frente ao laguinho onde eu trabalho. É um lugar bem gostoso, bem bonitinho, gente. Tem aqui a ciclovia, o pessoal passeia com o cachorro, corre, faz caminhada e etc. Deixa eu contar pra vocês o que eu vim falar aqui. Gente, a primeira coisa que eu vim falar pra vocês é que semana passada eu fui ao reumatologista, que estava marcada há 8 meses. Eu consegui, né, fazer a consulta. E essa semana que termina hoje, né, sábado, eu fui fazer o exame de sangue também, né, que ele passou. Ainda ficou um para fazer, que lá no sistema do SUS não faz. Eu vou ter que fazer particular, que é um tal, acho que de Canva, sei lá. Depois eu deixo na tela aqui para vocês o nome. Aí eu vou ter que fazer particular, então eu vou esperar meu mês virar, né, para poder eu fazer esse exame. E o que acontece? O que eu quero falar para você, que às vezes eu digo para vocês que é difícil estar gravando aqui. Eu não vou dizer que a minha patroa seja uma pessoa ruim. Ela tem 81 anos, é uma pessoa assim, que na verdade ela tem o esqueminha dela de comprar as pessoas, comprar aquilo que ela quer. Tipo, nesse tempo que eu tô lá, né, que são 2 meses, gente, ela já me deu um perfume no dia do meu aniversário. Ela comprou um chinelo Havaiana pra mim e vocês. Eu vou deixar a foto aqui depois, se eu achar que eu tire uma foto, pra mostrar pra vocês. Ela comprou o remédio, porque tá aqui na bolsa. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês verem. Aqui, ó. Ela comprou esse remédio pra mim, ó, que custou R$ 230 e me deu esse primeiro de presente. De presente não, na verdade acho que ela ficou com medo de eu sair, né, devido às dores que eu sinto. E como o reumatologista passou esse, ela foi e comprou e me deu de presente. Falou, esse primeiro eu vou te dar de presente, depois você compra o outro. E eu agradeci a Deus. Mas é aquela pessoa possessiva, aquela pessoa que quer tomar conta de tudo que você faz, aquela pessoa que quer ter o controle da sua vida ali na palma da mão dela. E é muito complicado, a gente que sempre foi assim, individualista, que de certa forma eu sou não individualista assim como ser humano,
Mas assim, individualista assim, que sempre viveu a sua vida sem depender, sem ter que dar satisfação muito para ninguém. A única pessoa que geralmente eu dou satisfação é pro meu marido. Então, gente, ó, fica bem complicado essa situação. Vou segurar meu braço aqui porque já tá doendo, gente. Então fica bem difícil essa situação. Então, assim, eu não posso fazer nada. Até a minha roupa que eu uso durante a semana aqui, ó, ela manda para mim levar para casa, a minha bolsa aqui, ó, cheinha, para me lavar na minha casa. Eu não tenho liberdade de lavar a roupa que eu uso durante a semana ali. Boto na bolsa, fico guardando a semana toda para poder levar para casa para lavar. Já começa por aí. Tudo que eu como, ela controla nos mínimos detalhes. Se eu como de menos, ela reclama. Se eu como um pouquinho demais, ela fala que eu como demais. Ela, às vezes, me magoa muito no sentido de quando ela vê que eu tô meio estranha assim, que é porque eu tô sentindo dor, ela fica falando, eu nunca vi uma pessoa nova como você sentir tantas dores, não sei o quê. Como se fosse... a gente que quisesse sentir dor, né? E que nem eu falei pra ela, eu vim pra cá porque era pra ficar 2 meses, mas a senhora quer que eu fique mais, então enquanto eu aguentar, como eu preciso, eu vou ficar mais esses 2 meses que a senhora quer, e por isso que eu falei no outro vídeo, né? Que eu gravei. Vamos ver até o tempo que Deus permitir que eu fique aqui. Mas é isso, gente. E não tem lá estrutura nenhuma para mim trabalhar, para me fazer nada. Eu não posso levar nada de casa para lá porque ela não gosta que leve nada para casa dela. Até o crochê que eu tava fazendo, ela, tu não vai levar isso para casa não? Tu não vai terminar isso não? Porque teve, né? Eu demorei um pouco porque as linhas foram acabando, eu tive que repor linha, tudo isso para poder terminar de fazer o meu crochê. E ela, gente, se sente incomodada. Então, eu tô aqui agora passando, falando isso aqui com vocês, e aí eu vou passar em Caxias para comprar uns paninhos de prato, que é o que eu tenho comprado sempre pro meu marido agora sair para vender, porque eu vou ter mais tempo para estar fazendo os vídeos com vocês, porque antes eu não tinha, porque eu tinha que chegar em casa e ainda fazer. Aí agora eu achei esse lugar da que eu posso comprar uns paninhos prontos para poder ele fazer. Eu só tenho que fazer as toalhinhas, que aí já é menos tempo, né? Eu faço umas toalhinhas lá para inteirar toda semana, umas 10 toalhinhas. E ele sai para vender, para ajudar lá nas despesas de casa, tá, gente? Então, é isso. Eu precisava compartilhar isso com vocês e dizer o porquê. E isso, gente, é muito ruim, porque psicologicamente eu saio daqui arrasada. Vocês não têm noção de como eu saio daqui arrasada. E ela tem horário, 6 horas da manhã, eu tenho que estar já de pé aqui. Até quando eu venho, eu já tenho que estar aqui 6 horas da manhã. E ela dorme com as galinhas, 4h30 da manhã, 5 da manhã, 4h30 da tarde, às vezes, 5 horas da tarde, ela já está dormindo, coisas que eu não sou acostumada a dormir tão cedo, né? Então, assim, foi uma mudança muito radical para mim, eu ainda estou me adaptando a tudo isso. Porque na minha casa, geralmente, eu acordava 8 horas, gente, eu não vou mentir para vocês dizer que eu acordava às 6 da manhã, não, porque 6 horas da manhã era a hora do meu melhor sono. Mas, enfim, a gente precisa, a gente se sujeita. Mas a questão das humilhações, do sentido que ela fala de um jeito, como se a gente não pudesse sentir dor. Ela menospreza as nossas coisas, sabe? Menospreza a nossa vida. Ela acha que não, ela acha que ela fala pro nosso bem. Mas é aquela coisa assim que você sente que tem ali, né, o pinguinho, aquele pitaquinho de maldade. Essa é a verdade, tem aquele pitoquinho de maldade ali. E são coisas que, querendo ou não, ferem a gente, principalmente a pessoa que já tem assim um metabolismo que sente dores, tudo isso é por quê? Porque o seu sistema nervoso já fica, né, a 1000%. Então, quando chegam umas palavras dessa para você fica mais sensível ainda. Parece que aquilo vem para poder tentar tirar suas forças. Mas em nome de Jesus, ela não vai conseguir tirar as minhas forças. Eu vou lutar até o fim, até o dia que o Senhor permitir Deus estar aqui. O dia que o Senhor falar assim, não é para você estar mais, gente, pode acontecer o que acontecer. Eu tô metendo o pé indo embora.
Como disse a minha amiga Andréia aí, amiga, aguenta firme aí um gente, pouquinho, sempre tem que assim quem que pede algo você conseguir os seus objetivos também aí, agora você vai poder voltar para se eu não me casa engano, foi 2 de e fazer café. os seus Olha que artesanatos, que é o lindo que você gosta de esses fazer. E é panos isso, de gente, lutar café, gente. para fazer Achei lá a que minha ficou lojinha assim, para me poder trabalhar na minha simplesmente casa, mesmo que incrível. seja Eu menos do que amei. eu ganho aqui, E, gente. eu comprei Mas a 2 paz de mudas de café, espírito que a preciso gente até tem replantar, não gente, mas tem sempre não comparação, não consegui se replantar, compara, porque eu sabe, tenho que com comprar o adubo para qualquer poder dinheiro que colocar. você ganhe. Mas Dinheiro, que como eu vocês falo, acharam é desses necessário. planinhos Dinheiro digitais? é uma Conta aí coisa pra que mim. Um compra beijinho muita pra coisa, cada. mas não compra a sua paz de espírito, não compra a sua paz interior. Então é isso aí que eu tenho para deixar para vocês. E quando chegar em casa, eu mostro os paninhos que eu comprei lá para vocês, tá bom? Então, beijo e até daqui a pouco. Pessoal, ó, já cheguei em casa, já ensaquei todos separadamente. Eu tirei 2 para mim, que foi um de cada desses daqui que eu achei lindíssimo. Esse aqui, ó, e esse aqui de florzinha das tulipas com a borboletinha. Achei lindo. Eu já tinha separado um desse aqui para mim também. E um desse aqui de casinha. Que aí conforme eu vou comprando, gente, eu tô tirando um ou outro que eu mais gostar também. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui, ó. Que geralmente vem assim, ó. De 2, em cada pacote vem de 2. Aí vem, ó, 2 de galinhazinha. 2 desse aqui. Aí todos assim, os pares, sabe? Que vem 10 em cada saco. Aí vem geralmente 2 de cada. Aí só que o saco pequeno acabou. Só esse daqui, ó, que veio 2, mas eu troquei com a minha filha, que eu tinha dado um desse pra ela, só que ela gosta de rosa. Aí hoje eu passei lá, como o dela ainda tava novinho, aí eu troquei com ela. Aí dei um desse pra ela e peguei esse daqui que tava com ela. Mas geralmente vem assim, ó, os parzinhos, tá vendo? Esses daqui estão sem par porque foi os que eu tirei pra mim. E aquele dali está sem par porque, como eu falei, eu troquei com a minha filha. Mas sempre vem de 2 em 2 nos saquinhos. Me conta aí se vocês gostaram desses modelinhos. E porque aí, gente, é aquilo que eu falei. O marido vendendo esse aqui, eu passo lá em Caxias, trago e fica fácil para mim, que eu posso estar mexendo nos meus projetos, nas minhas coisas. E não preciso estar costurando no momento. Mas eu estou comprando material também. E tô já deixando aí para quando eu estiver em casa poder fazer os meus também, que são totalmente diferentes desses daqui, né? Então é bom a gente ter outras opções também. Então deixa aí a dica para vocês, ó. Se vocês não sabem fazer, vocês podem
ver um lugar aí, ó, de atacado que venda esse tipo de paninho, gente, e começar a vender também e a ganhar um dinheirinho, tá? Então essa daqui é uma dica e tanta que eu deixo para vocês, que graças a Deus tem dado certo por aqui e eu creio que vai dar certo para vocês